Salve, gente! Salve, pessoal! Salve! Gente, hoje a gente vai começar aqui mais um RacionalCast e hoje a gente vai estar fazendo o programa de número 8 com o tema O Dever de Fazer Propaganda. É o que estamos fazendo aqui, né? Isso aí. Isso aí. Pri, lê pra gente aí um comecinho. Vamos lá. O dever de fazer propaganda deste conhecimento. O vivente que vive a favor de sua natureza vai sempre para a frente, se favorece em tudo, tudo lhe corre a favor na sua vida. Deve pôr em prática a imunização racional, que é a principal coisa da natureza do vivente. É o ponto de salvação de todos. Portanto, vivente, sabendo dessas coisas todas e muitas coisas mais que a seguir vêm, não deve perder tempo para sofrer mais do que já tem sofrido. Pode vencer sempre, galgar todos os pontos desejados, não se compreendendo que deixe todos os ensinamentos que aqui são dados para continuar com os males que sempre o afligiram. Essa leitura é sensacional, né? É a primeira leitura do dever de fazer propaganda deste conhecimento que aparece na página 175 do livro. Depois, a primeira estrofe. Depois essa leitura acaba se repetindo, né, em outros livros. Em todos os 21 volumes da obra O Universo em Desencanto, ela se repete. E que é justamente para a gente não esquecer, né? Porque é uma das coisas mais importantes do estudante é passar para o próximo, né? Se você teve a oportunidade de receber uma luz maravilhosa dessa, você não pode esquecer de fazer o que a gente está fazendo aqui no RacionalCast, de fazer as divulgações, né? A banda divulgando na rua, a gente no nosso dia a dia divulgando, seja na escola, no trabalho, né? A gente mostrar para as pessoas que existe a cultura racional, que existe um conhecimento que está aqui para mostrar para as pessoas o que realmente é importante, né? Então, nada mais justo do que uma das coisas mais importantes da cultura racional é a gente fazer a propaganda. E ele já fala aqui, né? Logo no começo aqui, o vivente que vive a favor de sua natureza vai sempre para frente, se favorece em tudo. Então, viver a favor da nossa natureza, eu vejo aqui, quando ele fala, é justamente não deixando de fazer a propaganda, porque a propaganda faz parte da nossa natureza. A gente tem que ser propagandista da cultura nacional, não é? Como você falou que não pode deixar de fazer a propaganda, porque... Como é que você teve esse conhecimento? Esse conhecimento ele te fez bem. Você pode ter nascido já com seus pais, já na cultura, que foi o meu caso, né? Mas vocês dois. A Priscila começou, a mãe dela recebeu esse conhecimento, passou para a filha, aí a filha arrumou um maridão. Arrumou um maridão, ficou sabendo, gostou da cultura nacional, teve o filho e o filho adorou também. Mas o que acontece? Eu não tive por propaganda de outras pessoas. Sim. Mas eu também tenho esse dever de propagar. Todos têm. Então você tem que pensar, putz, eu recebi esse conhecimento, como eu recebi, né? Então, acaba ficando devendo, né? Refazer o que o próximo fez pra gente. Sim. Então, vai lá e divulga. Porque o mínimo, né? Não importa, assim, às vezes a gente pensa assim, mas eu vou ficar falando, divulgando para pessoas que às vezes não querem. Não é problema nosso. Você tá fazendo sua parte. Vai ter gente que quer, vai ter gente que não quer. E às vezes até aquela que não quer, ela nem sabe que ela está precisando. Né? Ela não sabe. E para muitas pessoas a gente vê que ela está procurando, né? A gente vê, até esses dias você falou que você fez uma divulgação na escola, não foi? Foi. Para um amigo meu. Para um amigo seu, né? Então, a gente faz divulgação o tempo todo. E assim, às vezes eu faço propaganda para algumas pessoas assim, pelo momento, né? Tipo, dá uma brecha ali, a gente começa a divulgar, mas às vezes a gente acha que a pessoa não vai levar muito. Esse amigo meu mesmo, quando eu fui fazer a propaganda para ele, eu não tava muito assim, achando que ele poderia se interessar, porque ele não aparentava ser uma pessoa que se interessaria tanto pela cultura nacional, né? E foi uma quebra de expectativa, que ele se interessou bastante, né? Tanto que ele foi até pesquisar um pouco. Eu repostei o RacionalCast no meu status. Pessoas que eu nunca imaginava assistiram o RacionalCast. Aí, se estiver assistindo novamente, um salve para você. Salve. E a gente vê, às vezes, pessoas que a gente nem imagina, às vezes começa a estudar ou procura saber e obtém um pouco do conhecimento. O pouquinho que seja já é muito importante, né? Então, esse é o nosso dever. A gente está fazendo o nosso dever. Se a pessoa não continuou, se ela vai não querer seguiu, ou não vai querer, aí já deixa de ser um
problema nosso, vamos dizer assim, né? É algo que a gente não consegue controlar. A gente consegue fazer a nossa parte, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. E essa propaganda também ela pode ser feita de várias formas, né? De várias formas, jeitos e maneiras, né? E o Racional Superior é a recomendação que ele nos pede em todos os livros, né? Além da leitura, né? Quando você estuda, você já sente automaticamente muita vontade de passar para o outro, né? E a cultura racional ela é tão maravilhosa na nossa vida, ela traz tantos benefícios, né? Que a gente se sente assim, que se a gente não fizer propaganda para o outro do que melhorou a nossa vida, a gente realmente está devendo. Né? Verdade. E a gente está sendo um egoísta, porque a gente está querendo bem só pra gente. Só pra gente, né? verdade. Como o Racional Superior fala, rudes. Não, e não adianta, e não adianta Então, nada acaba- você ler e falar, eu leio todo dia, eu sou estudante, então, mas você não põe em prática aqui, ó, que ele fala aqui, ó, deve pôr em prática a imunização nacional. Então, quando você divulga, o que você está fazendo? Você está colocando em prática o conhecimento que você está aprendendo. E também no dia a dia, né? Porque a propaganda, às vezes, ela não é só a propaganda feita dessa forma, né? Através do livro, mostrando o conhecimento. Ela é feita através da nossa conduta também. Sim, A forma como, né, como você se porta, como você se conduz, ela acaba sendo uma propaganda muito grande para outras pessoas, né? Que às vezes você nem precisou falar em cultura racional, mas o fato de você ser uma pessoa de repente alegre, para frente, uma pessoa bondosa, uma pessoa diferente. As pessoas já começam a assimilar. Principalmente quando elas descobrem depois a cultura racional, elas assimilam, como já aconteceu com a gente, né? Elas assimilam com a cultura racional. Nossa, vocês estão tão diferentes, né? Pessoas que nos conheceram lá atrás, né? Há anos atrás, que trabalharam com a gente, depois voltaram a trabalhar com a gente quando vieram um pouco menor, né? Mas a gente já estava, assim, um pouco mais dentro da cultura racional mesmo, né? Porque a gente tem um processo, né? Dentro da cultura racional. Todo mundo tem. Então, bem no início, quando a gente nem tinha o Vinícius ainda, essa pessoa trabalhou com a gente. Depois, quando ela retornou a trabalhar com a gente nem tinha falado nada. E essa pessoa falou, né? Nossa, mas vocês são tão diferentes, né? Vocês estão tão diferentes. Vocês ainda estão estudando aquele conhecimento? E aí, automaticamente, a pessoa já assimilou a nossa mudança, a nossa melhora, vamos dizer assim, né? Com o conhecimento de cultura racional. E isso foi uma prova na época, né? De como a cultura racional ela é incrível, né? Ela transforma mesmo a gente, a ponto de pessoas verem, né? Pessoas de fora, a nossa mudança e sentir essa mudança. E já teve vezes também, né, Pri? A gente tá trabalhando ou tocando em algum lugar, ou então tá com alguns amigos e tal, e as pessoas às vezes perguntarem assim, nossa, mas é tão gostoso estar junto de vocês são um casal tão legal assim, o que vocês fazem para ser legal assim? A gente estuda cultura racional. Daí a gente já aproveita, né? Já que a propaganda é de todas as formas e todas as maneiras, né? Só que às vezes, né? Às vezes a gente tem um momento assim na vida da gente que a gente não esquece um pouco. A gente pode propagar diariamente no nosso trabalho. Se a gente pensar, igual a gente estava falando esses dias, né? Se todas as pessoas que se aproximarem da gente, seja por uma conversa, no meu caso, eu trabalho com o público, né? Então, assim, tem atendimentos que eu faço que são rápidos. Tem atendimentos que a pessoa, às vezes, puxa um assunto, começa a conversar e as pessoas sentem muita necessidade de falar, né? Sobre a vida delas e tudo mais. E, às vezes, no meu trabalho, eu me sinto até um pouco psicóloga. Eu brinco, Bastante. né? Não é? Você já viu. Psicólogo. Porque as pessoas gostam, né, de expor, às vezes, alguma coisa delas. E aí, o que eu faço? Eu aproveito a brecha que dá para colocar a cultura racional. E aproveita mesmo, gente. Olha, eu vou falar para você, ela tem um bloquinho de folheto assim na loja. A gente no carro também tem um bloquinho de folheto. Quando a gente para no farol, vem alguém pedir, né, alguma pedir, coisa. Às vezes, um dinheiro, alguma coisa, aí eu já aproveito para entregar. Já aproveita, dá um folhetinho, já fala, olha, leia direitinho, né? Leve a hora que você estiver bem tranquilo, leve esse folhetinho para você. Todo mundo guarda, né?
A gente sempre vê a pessoa que pega o folheto, sempre guarda o folheto. Sempre. É muito difícil você não ver. Né? Teve uma vez até que a gente fez a volta num local, demorou um pouco, e a gente encontrou um senhor que eu tinha dado o folheto, mais lá pra frente, e ele tava com o folhetinho, né? Eu falei, olha que legal, ele não jogou, tá com ele, né? Então eu vi que já fazia um tempo que ele tinha ido, que eu pedi, né? Eu falei, a hora que o senhor estiver bem tranquilo, o senhor estude, né? Dá uma lidinha nesse folheto, tem os telefones atrás, né? Com o pedido dos livros. Então a propaganda ela pode ser feita de todas as formas, né? De todas as maneiras. E ele diz aqui, né? Acabei de ler aqui também, para não perder tempo, tá? Então quem já é estudante, está assistindo o vídeo aqui, não perca tempo, comece a fazer propaganda, porque faz parte da prática da imunização racional, tá? A gente precisa fazer, porque a propaganda às vezes ela não faz, ela é, como é que se diz? Ela desenvolve mais a gente do que a própria pessoa que está recebendo a propaganda. Que está assistindo, né? Então, por isso que ele fala que a prática da imunização racional é exatamente você colocar para fora o que você está sabendo. Então, se você estudou, você está estudando, quanto mais você estuda, e não é só com a cultura racional, qualquer assunto, quanto mais você estuda aquele assunto, mais você domina aquele assunto. Só que para você provar para você mesmo que você está dominando aquele assunto, por que muita gente que estuda acaba virando professor? Já reparou? Muita gente estuda, aqueles que estudam muito, no fim da vida sempre vira professor, porque ele tem tanto conhecimento dentro dele que ele precisa provar para ele mesmo que ele sabe. Aí ele começa, fora, né? Aí ele vira professor. Eu já estou nessa fase já, viu, gente? De virar professor. Tanto é que um monte de gente me chama de professor sem nem saber que eu sou professor. Me encontro na rua, ô professor, eu falo, ué, por que estão chamando professor? Já estou com cara, é por causa do óculos. E você gosta, né? A gente gosta de falar, né? Aqui em casa eu acho que todo mundo gosta de falar. A gente gosta. E hoje eu estava falar lendo... de cultura racional é uma delícia, né? É uma delícia. É uma delícia. E hoje eu estava lendo, no primeiro volume mesmo, o Racional Superior falando que a gente deve ler quantas vezes, quanto mais vezes melhor. Para quê? Porque você vai absorvendo esse conhecimento. E aí você não precisa nem pensar o que eu vou falar agora, o que eu preciso. Não, você não precisa, já está dentro de você. Você abre a boca e começa a falar, acontece uma mágica. Sai de você a imunização racional, porque você está botando ela em prática. Mas é o que a gente sente, tá 24 né? horas ligado, né? Quando a gente lê menos, a gente lê pouco por algum motivo, a gente sente que está faltando alguma coisa. Né? Está faltando. E quando a gente lê mais, não falta nada. E a gente sente vontade de falar o tempo todo, né? A gente vai para o trabalho conversando, acorda, vai tomar um café, já está falando, né? Não, e é engraçado porque as pessoas trazem problemas para a gente o tempo todo. Às vezes não trazem para a gente, mas a gente está vendo, né? Então você vai dar aula, você vai no seu comércio lá, entra funcionário, você vai na sua escola, você vê alunos, né? Você vê colegas seus ali com problema e tal, e você pensa assim, puxa vida, que vontade de trazer essa pessoa, né, para a cultura racional, para que ela veja que tudo isso que está, todo esse mundo que está desabando aí, a cultura racional resolve assim, ó, num estalar de dedos, né? Resolve de uma hora para outra. E a gente fica naquela assim, e agora? Faço propaganda, não faço, né? Tem hora que a gente fica um pouco envergonhado, mas assim, é com o tempo que a gente vai... dependendo do momento, né? Quando tem que dar uma brecha, vamos dizer assim, né? Mas a gente não pode perder o peixe, né? Eu falo assim, porque quando você já divulgou para uma pessoa, né? Por exemplo, eu no meu caso, de repente, uma pessoa que eu já divulguei, vou falar aqui, uma antiga funcionária minha, né? Que eu já divulguei. Aí divulgava todos os dias, sempre falando alguma coisa, ela teve interesse e tudo, mas depois a pessoa não demonstra um certo interesse, aí já fica diferente, mas né? Você já falou, você já fez o seu deu o papel. livro, Depois né? é com ela, né? Depois é com a pessoa. Agora... na nossa família não tem um monte de gente que vive, né? Quando a gente encontra nas festas. Escuta, mas como é que é essa cultura racional mesmo? A minha mãe é uma, né? Na sua família Na minha mais, família né? tem bastante, porque o povo fica assim meio, né? Mas o que será que é isso? Aí vem, mas a gente fala, eles acham interessante e tal, mas ainda não vai. Então, cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo. Mas assim, você estava falando, né? Aqui ele diz, né? Todos que souberem, todos que lerem, todos que escutarem, devem ser propagandistas do que aqui conhecem de bem para si e para o próximo. Então, como você estava falando para todo mundo que está ouvindo, né? Também falar, né? Então, todos que souberem, que lerem e que escutarem,
devem ser propagandistas, né? Para o bem. E a gente tem tanta vontade de divulgar, né? Semana passada a gente teve lá no Retiro Racional, onde fazem os livros, mas a gente tinha compromisso no domingo. Então a gente não pôde ficar no domingo e o pessoal ia divulgar no domingo, a banda ia divulgar no domingo. Nós saímos de lá junto com a banda e falamos, meu Deus, a gente queria ir junto com a banda para divulgar, né? E a gente teve que voltar, fazer a viagem de volta. A gente saiu junto com o pessoal, né? A gente acabou saindo junto com ele, 7h pouco da manhã, a gente saiu junto, o ônibus saiu assim na frente, a gente atrás, vamos seguir o ônibus, vamos fazer, não vamos, esquece o nosso compromisso. Mas... Então é assim, a gente tem essa vontade, né? É uma delícia, né? Domingo de manhã a gente acorda e não vê a hora de estar lá na banda para divulgar. Para quem é iniciante, né? Para quem é iniciante ou para quem não conhece a cultura racional, a cultura racional ela tem uma banda, né? Uma caravana com uma banda de fanfarra que sai todos os domingos para divulgação da cultura racional dos livros do Universo em Desencanto. Então, eu sei que tem muita gente aqui... Várias cidades têm essa banda, né? Então, o que acontece? Existe um repertório que é para a banda toda, mas cada cidade tem a sua banda. E, às vezes, junta, né, 2, 3 bandas assim, da mesma região, né, em uma cidade para divulgar junto, mas, normalmente... cada banda vai para uma cidade fazer. E, às vezes, junta tudo, né? Junta todas as bandas no Rio, normalmente, final de ano, né? E, gente, fica uma coisa maravilhosa. É uma banda de fanfarra que toca músicas racionais e toca também músicas de banda marcial, né? Toca música brasileira, né? Toca o hino nacional tocado pela banda, é coisa maravilhosa, né? É lindo. Nossa, quando toca é impressionante, arrepia a gente assim. São muitos componentes, né? Quando junta todas as cidades, né? Por exemplo, São Paulo tem, acho que 2 ou 3 bandas. Isso. Aí tem banda de Minas, aí tem a banda do Rio de Janeiro. Então, assim, são várias bandas em várias cidades. Tem a do Vale do Paraíba, a do Vale do Paraíba. E aí todas essas bandas, né, com a caravana, que são os estudantes que não tocam na banda, mas que saem atrás entregando o prospecto, o folheto da cultura racional, né, e divulgando o conhecimento. A banda é uma forma, né, de chamar a atenção das pessoas e chama muita atenção, porque é muito linda. É uma banda muito bonita. E essa banda, de vez em quando, né, junta todas as pessoas, né, todas as cidades, todas as caravanas, e aí fica uma banda muito grande, muito linda também. E nessa pandemia a gente ficou muito tempo sem divulgar, né? A banda ficou muito tempo parada, né? Tudo parou, né? Voltou agora há pouco tempo. Né? Voltou agora esse ano, né? Que tá realmente voltando, né? E é sensacional, gente, porque você tá na sua casa no domingão, de manhã cedo, de repente você escuta um som tocando na rua e vai se aproximando, vai ficando aquele volume mais alto. A hora que você sai na rua assim da sua casa, tem aquele mundo de gente de branco vindo, uma banda tocando, músicas maravilhosas, gostosas de se ouvir, e atrás a caravana que vai, as pessoas explicando, né? Depois que a banda passa, atrás tem os caravaneiros, né, que a gente chama, que são as pessoas que vão com um folhetinho, explicando, entregando folheto de porta em porta, né, nas casas, e explicando para quem pergunta e tal. É sensacional, né? Depois, normalmente, tem aquele almoção em algum lugar. Eu e minha mãe, como a gente gosta de falar bastante, ó, nós dois é caravaneiro agora. Né? Vocês já tocaram agora, vocês estão ficando... A gente já tocou, só que agora a gente tá falando assim, não, a gente vai, agora tem que ser tem que ser da caravana. Deixa eu tocar só pra mim. Deixa o Luizinho, que gosta bastante de tocar, vai lá tocando e a gente vai falando. A gente vai falando, né? A voz dele tá boa aí? Tá boa? Tá boa. Se você quiser abaixar um pouquinho o microfone assim, ó, pra ficar mais... Aí, sim. Isso, beleza. Mas é muito legal. Outra coisa também muito importante, né, do dever, né, do nosso dever com o conhecimento de cultura racional, né? O racional superior, ele fala do dever, da obrigação e da diversão, né? Distração. Dever, que é o dever que a gente tem com a gente mesmo, né? O desenvolvimento do raciocínio, ele é um dever de nós para com nós mesmos. Por isso que, né, assim, a primeira coisa que a gente tem vontade de fazer assim que a gente acorda é pegar o livro e ler, né? Esse é o dever. É você se conectar com o mundo racional, conectar com a sua energia verdadeira, com o seu eu verdadeiro. Então, por isso que ele fala, em primeiro lugar, o dever. Esse é o dever. É você praticar a imunização racional. Entrar em contato com o seu mundo de origem, né? Com a sua origem. É a primeira coisa do dia. Depois, né? A obrigação. Que a obrigação
é tudo aquilo que o vivente não pode deixar de fazer, que é o que ele fala lá, né? E A que Priscila não pode deixar de tomar café, gente. Se a Priscila deixar de tomar café Café? de manhã, você não pode ficar sem café. Não, mas é que quando a gente fala café... Depois que a gente lê, qual que é a primeira coisa que ela fala para mim, Vinícius? Faz o cafezinho. Faz um cafezinho. Então. Tá vendo? A minha obrigação começa aí. Depois da leitura, eu faço um cafezinho pra gente. É que às vezes não é café, às vezes é uma vitamina. É que a gente fala café, né? o café no sentido geral. Por isso que eu falei café, porque tem gente que não pode ficar sem um café mesmo, né? Mas ela gosta mais do café do que do almoço e da janta. Eu adoro o momento do café da manhã. Principalmente se tiver uma fruta, se tiver um pão de queijo, se tiver um bolo. Café da manhã é muito bom. Pena que é tão corrido, né? Pois assim, ele é um momento muito rápido, porque a gente já tem que trabalhar, né? Não, mas e a gente que... a gente não é só o estudante culturacional. Quem é um pouquinho inteligente, aproveita a obrigação para fazer a distração também, porque você pode, né, a sua obrigação que seria você comer, né, a gente tem que comer, a gente tem que tomar banho, a gente tem que ficar limpo, tem que limpar a casa, tem que trabalhar, tem que estudar. O inteligente, o sábio, ele faz desses momentos a sua distração também. Né? Porque a distração seria o último, que é tipo, depois que você faz o seu dever e a sua obrigação, aí tem a distração. Você pode assistir um filme, você pode assistir... Mas como a gente gosta tanto dessa questão da imunização racional, né? de praticar mesmo, de pôr em prática, a nossa distração acaba sendo o quê? Olha o que nós estamos fazendo aqui hoje, não é distração? Essa é a nossa distração. Agora, a gente está gravando esse vídeo, já são mais de 22 horas. Que horas são? 10h10. 10h07. 10h07, então. 22h07. E pra gente é uma distração. Né? A gente podia estar assistindo... O que está tendo hoje? Debate. Não, a gente está aqui. Eu prefiro fazer isso, fazer um vídeo, né? Do que assistir uma televisão, um filme. É bem mais gostoso. E a gente já teve muita vontade, eu falo por mim, assim, eu já tive muita vontade de fazer divulgação através da internet. Eu já tive muita vontade de criar um canal e falar de cultura racional. Só que eu, como uma boa virginiana, eu sempre fui muito exigente comigo. Imagina. Principalmente comigo, né? Quem é virginiano sabe disso. Então, eu tô falando isso para incentivar muita gente a fazer o que tiver vontade de fazer e não ficar deixando para depois. Então, esse canal, ele já era para ter acontecido há muito tempo. Mas se não fosse essa minha exigência, muitas vezes a gente já chegou a gravar algum vídeo, né? Até era de uma outra forma. Na verdade, eu queria ter gravado um canal de café da manhã, era alguma coisa assim, né? Que a gente ia fazer um café da manhã com a gente. Porque todos os cafés da manhã, nossa, a gente sempre fala muito, né? A gente acorda e já vai conversar sobre cultura racional. Ela fala mais, tá? Eu vou deixar meu protesto aqui. Ela fala mais, eu sou todo ouvido, ó. É que é uma delícia, né? Porque quando você acorda e você já acorda com a cultura racional, principalmente quando você está lendo bastante, os estudantes vão entender o que eu estou falando. A gente já acorda com divulgações na cabeça. Né? É verdade. Com sabatinas na cabeça. E aí você estuda, e aí quando você vai tomar o café, você quer conversar com alguém. E é muito maravilhoso você ter uma pessoa que também é estudante, né? Pessoas dentro da sua casa que também estudam. No início até a gente tinha pensado em fazer, tipo, como é que era? Era alguma coisa do café racional com a gente. Uma coisa assim. Eu não me lembro agora, porque já faz tempo. Falei que ela gosta gente? de café, viu, gente? Falei. É verdade. E aí, devido a essa exigência mesmo, né? De assistir o vídeo e falar, ai, não gostei disso, não gostei daquilo. Aí você deixa para trás e joga fora o vídeo, e joga fora, e o tempo vai passando. E se a gente... Eu hoje cheguei no momento que eu falei assim, vai do jeito que tiver que ser. Porque senão a gente fica esperando ficar bom. Se eu ficar esperando eu ficar do jeito que eu queria, isso nunca vai acontecer. Então... vai embora, vamos embora, né? E foi assim que a gente decidiu esse ano e foi embora, e a gente está aqui divulgando para vocês. A gente não sabe muito, a gente está aprendendo também, Sim, né? Com certeza. E quando a gente está passando, a gente também está aprendendo. É muito gostoso, né? A gente poder conversar. Vocês fazem perguntas aí que muitas vezes ativa, né? A gente a procurar saber sobre aquela questão, né? Sim, nos comentários, né? Aproveita, se você está com dúvida, deixa aí no comentário. A gente vai fazer depois até um
Vamos deixar juntar algumas dúvidas e depois a gente faz um Racional Cast, né? Falando sobre as dúvidas, né? De algumas Respondendo, pessoas. né? Comentando. Isso. E aí, então, assim, é muito bom isso, né? Colocar aqui para fora o que a gente está aprendendo através do livro, né? Universo em Desencanto. Poder falar com vocês. Quem é estudante tem a sua família aí que também pode conversar, sabe quanto que é gostoso, né, Vinícius? A gente conversar com a família da gente. E é isso. E ainda bem que a gente começou, né? O programa, né? Começou aí o Racional Cast. E hoje também eu estava lendo e eu acho que, assim, quando você está lendo o tempo todo, quanto mais vezes você lê, mais ligado você fica no que realmente é importante. E aí hoje eu li uma coisa que, assim, eu já li várias vezes isso, mas é incrível como que some, às vezes, da cabeça da gente. O Racional Superior fala assim, tem coisa, tá dando alguma coisa errada porque você não está lendo. A coisa não está andando do jeito que você queria que andasse porque você não está lendo. Porque, assim, é em cima que faz tudo funcionar aqui embaixo e não o contrário. Então, é normal a gente se perder. Acredito que outros estudantes também, às vezes, já aconteceu isso com vocês, de repente a vida, né, as coisas que a gente precisa fazer, né, a vida como é hoje, né, é muito agitada, e é muito fácil da gente se perder. E aí o que acontece? Os nossos projetos, os nossos planos começam às vezes a não funcionar como a gente estava planejando, e a gente começa a dar murro em ponta de faca. E aí a gente volta no livro e ele fala lá de novo, mas por que você não está lendo? Porque leia primeiro para resolver as coisas. E quando você lê, você põe em primeiro lugar a leitura, né? E por isso aqui também está nesse texto o dever de fazer propaganda desse conhecimento e o dever de ler também, né? Quando você está lendo, fazendo a propaganda e tal, o resto tudo funciona, não é? Porque é em cima. É em cima que resolve aqui que embaixo. resolve embaixo. Então, primeiro a gente precisa estar conectado com a energia de cima para que as coisas aqui embaixo funcionem. Porque através dessa conexão, a gente vai recebendo as instruções. Exato. E você nem percebe. Você começa a acontecer as coisas certas na sua vida e você nem percebe. Naturalmente. Né? Naturalmente. E o contrário também acontece. Quando você começa a se desligar, as coisas começam a não dar certo, daqui a pouco você vai se estressando, você vai ficando... Né? Porque aqui é energia elétrica e magnética trabalhando o tempo todo. Entendeu? Então, quanto mais ligado na energia elétrica e magnética, mais as coisas vão dar o quê? Vai dar errado. A gente está vendo aí o tempo todo, né? A discussão, o povo ficando bravo. Por isso que nunca ninguém conseguiu resolver nada. Não. Porque todos estão ligados somente na energia elétrica e magnética. E a gente só consegue o equilíbrio através da energia racional, que é a energia da nossa origem. É somente através da energia racional. Não tem outro meio, não tem outra forma, não tem outra maneira. Exato. É a energia racional que é a energia da nossa raça. Nossa raça. Da nossa origem. E ela é a que pode equilibrar tudo aqui nessa vida, nesse campo material. É só ela que coloca os pingos nos is, as coisas nos lugares. Não adianta. Não adianta você achar que você... não, mas eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você vai fazer a mesma coisa que está todo mundo tentando fazer há milhares e milhares de anos e não saíram disso. Tá? Né? Resolveu alguma coisa? Não resolve. Então, o ser humano ele precisa entender que não tem o que ele faça, não vai resolver isso aqui. Não cabe a ele resolver. Cabe a ele, sim, ser humilde e falar, bom, existe uma força maior, existe uma força que nos rege. Então, eu preciso entrar em contato com essa força. E essa força está aqui, no livro Universo em Desencanto. Muito simples, muito fácil. Dentro da sua casa, no seu canto, desenvolvendo o seu raciocínio. Não precisa acreditar. Pode fazer o... Basta ler e comprovar? Basta ler e comprovar. É o test drive? Não, como é que é? O rational drive? Rational drive. Faça um rational drive, né? Faça como São Tomé. É isso mesmo. São Tomé é assim, né? Não, eu só acredito se eu ver. Então veja, pega o livro, começa a ler para você ver. E aí depois que a gente começa a estudar, né? Depois que todos que começam a estudar, o que o Racional Superior pede, né? Obediência
e persistência, Sim. né? O que é obediência? É a gente obedecer às determinações, às instruções, que são determinações e instruções para nós mesmos. Exato. Ele não pede nada para ele Isso. pede tudo para nós. É isso que eu né? ia falar. É tudo para a gente. Então, qual é o dever, vamos dizer assim, qual é a obrigação que a gente tem de fazer o que ele está falando? Né? É tudo para nossa ajuda, nada para ele. É tudo para a gente mesmo. E a persistência, que é a gente persistir, né? Persistir, ser constante, né? Eu estava vendo, persistência é constante, ser esforçado, não desistir, ser focado e continuar com firmeza. Porque as coisas, como você falou, as coisas às vezes vai te tirando aí do caminho, de repente, por uma coisa ou outra. Quando você vê, você está lendo menos. Quando você vê, já foi um dia sem leitura. Tá nervoso? Aí começam a vir essas coisas que a gente observa, né? Muitos estudantes observam isso mesmo. Essa parte de repente, ficar mais desequilibrado, né? Então, isso também é uma prova muito grande para todo estudante, de que com a energia racional a gente permanece muito mais equilibrado. Eu vou ler mais um pedacinho aqui, ó, que eu queria comentar. É o terceiro parágrafo aqui da leitura, o dever de fazer propaganda. Então, ele fala assim, ó. É preciso que o vivente seja um fervoroso divulgador do que conhece para salvar-se e salvar o próximo. O mérito do próprio vivente aumenta e tudo lhe cresce, tudo lhe reluz de bom e de bem para si. Se a propaganda fosse de mal, comprometeria, mas a propaganda é só de bem e só pode elevar o vivente cada vez mais. Mais um trechinho aqui, e é conversando amavelmente que o vivente se entende, e por isso é dever de todos, muito delicadamente, fazer a divulgação desta obra em benefício próprio e de todos os viventes desse mundo. Então, comprovando aqui um pouco do que a gente já falou aqui, né? A divulgação é para não só salvar o próximo, para salvar você também, porque faz parte, né? O que a gente falou aqui faz parte da imunização racional, a divulgação. E ela não compromete ninguém. Se ela fosse uma coisa ruim, comprometeria, mas é uma coisa boa, né, que ele fala aqui, né? Não compromete, a propaganda é só bem e só pode elevar o vivente cada vez mais. Então, quanto mais propaganda a gente faz, mais a gente se eleva. E como que a gente faz essa propaganda? Conversando amavelmente. Tá certo? Então ele explica aqui, ó, é conversando amavelmente que o vivente se entende. E não só a propaganda, não é verdade? Para quem é vendedor, sabe, se você é um vendedor e você chega para vender um produto ou alguma coisa e você chega discordando do seu cliente, você não vai vender nada para ele. Você tem que conversar amavelmente com o seu cliente, você tem que entender o seu cliente. Então, ele fala até, o bem não é uma coisa para pôr-se em discussão. Não é para pôr em discussão. Então, às vezes a gente faz muito mais propaganda, a gente divulga muito mais cultura racional, às vezes, escutando o que a outra pessoa tem para falar, porque muitas vezes ninguém escuta o que a outra pessoa tem para falar, entendeu? Às vezes ela tem uma coisa na mente dela e ninguém escuta. Ninguém escuta essa pessoa. Às vezes só o fato de você escutar aquela pessoa ali, ela vai falar, puxa vida, que pessoa... Aí ela vai te ouvir. Agora, se você não escuta alguém, você não tem a mínima chance dela te ouvir também. Então, primeiro a gente escuta, depois a gente conversa amavelmente, entendeu? E a gente precisa entender o lado das pessoas, né? Porque normalmente as pessoas têm crenças, todo mundo tem crenças, acredita, tem costumes, valores, né? E a gente sabe disso, né? Nós também temos. Sim. Né? Só que muitos que a gente tinha, hoje a gente conhece o porquê, a gente sabe o porquê que a gente tem, né? E a gente consegue entender. Mas as pessoas que ainda não se conhecem não entendem. Então, como é que você vai entrar em discussão, por exemplo, com uma pessoa que tem uma religião, acredita, tem fé, ou uma pessoa que é um ateu, por exemplo, que não acredita em nada, tá certo? Então, como é que você vai conversar com essa pessoa amavelmente? Você ouve ela primeiro, entende a pessoa, entendeu? Compreende o que ela diz. Depois, amavelmente, você entra com o assunto. Porque aí a pessoa ela vai, como eu digo, né? Ela vai baixar as armas dela, entendeu? E é isso que a gente tenta fazer. E aqui ele fala, é conversando amavelmente. Não é batendo de frente que a gente vai conseguir passar a cultura racional para ninguém. Até porque cultura racional não é contra nada e contra ninguém, né? Exato. A favor de tudo e de todos, porque é só o bem. E o bem é para todos, né? Todos querem o bem no mundo. Quem não quer o bem? Né? Exato. Todos querem. Todos querem ficar bem, estar bem. Então quando você vai divulgar e a pessoa vem
com uma posição dela. Não, mas a minha posição é essa, eu acredito nisso, eu penso isso. Não tem problema. Você concorda com a pessoa, fala, eu entendo. Mas olha só que interessante, entendeu? Amavelmente, sem discutir, não entra em guerra, né? Não entra em, não, mas isso que você está falando não é assim. Não, para quê? Entendeu? A pessoa, a gente precisa respeitar a todas as pessoas. E ele diz aqui, você não é contra nada. Não é. Quem vai contra, ele fala, não está contra o conhecimento. Está contra o conhecimento. Porque tudo que existe, tudo que existiu, foi preciso e necessário. E ele fala aqui na leitura. Então, a gente não deve nunca ser contrário a ninguém. Escute a pessoa, entenda, compreenda a pessoa e depois mostre a cultura racional. É ela que vai decidir. Não é você que vai dizer para ela o que é melhor para ela. É a pessoa que decide, que sempre decide. É assim com tudo. Não é? É isso mesmo. E ele também fala, né, num outro livro, no 14 da obra, ele fala sobre a gente ser acomodado. Né? Você é muito acomodado, não tira um dia da sua semana para divulgar para o seu próximo, né? Para levar o saber, para levar o conhecimento para o seu próximo. Então, assim, isso que a gente acabou de falar, né, sobre a banda é uma forma de levar o conhecimento para o próximo. Ele fala muito de porta em porta, caravana, né, de porta em porta, também fazendo a divulgação. Tem muitos meios, né? E a gente tirar pelo menos um dia da nossa semana, ele ainda fala, qual foi o dia que você tirou para salvar o seu próximo, para ajudar o seu próximo, né? Porque o bem é uma coisa que todos querem, né? Todos querem no mundo. Então, nós que conhecemos o bem, nós que sabemos aonde ele está, aonde ele se encontra, se a gente não buscar formas de levar esse bem para o próximo, a gente está em falta porque tem muita gente sofrendo sem saber aonde o bem está. Né? Tem muita gente querendo encontrar o bem sem saber aonde ele está, aonde ele se encontra. E todos nós que estudamos o livro Universo em Desencanto sabemos aonde ele está, né? Que está aqui, ó. E por isso todos vão, dentro das suas possibilidades, fazendo viagens até para fora do país, né? Até para fora do Brasil, fazendo as suas divulgações, cada qual arca com as suas despesas por amor ao próximo. Né? Porque a cultura racional ela ensina isso pra gente, amar o próximo como a si mesmo, né? E fazer o bem sem ver a quem. Então, essa é a maior maravilha que a gente tem, né? Que é o conhecimento de cultura racional, que é esse livro aqui, Universo em Desencanto, que a gente vai deixar aí para vocês o site do pedido do livro, para todos que estiverem vontade, né? Todos que tiverem vontade de conhecer, de estudar, vai poder comprovar tudo isso que a gente fala em todos os nossos vídeos, né? Em todos os Racionais Cast. É isso aí. E vamos cantar um pouquinho? Vamos. Então vamos lá. Fazer uma música hoje que vai ser uma homenagem, tá? A gente fala aqui daqui a pouquinho. Vamos lá. E hoje a nossa música escolhida é a Caravana Racional, em homenagem à Banda Racional Universo em Desencanto e todos os caravaneiros de cultura racional. Vamos lá? Vamos lá. Vamos. A caravana e a nossa banda vem chegando. Esse povo de branco com lindo sorriso no rosto e o livro na mão. Caravana e a nossa banda está passando. Muitos homens, mulheres, crianças e velhos falando, chamando atenção. Eles batem de porta em porta, eles vêm te anunciar a chegada de uma nova era e a propaganda te entregar. Eles batem de porta em porta e os pistões vêm anunciar a chegada de uma nova era e os toques da banda a retumbar. Povo, meu povo de branco, que lindo povo, esse povo de Deus, trazendo o livro do desencanto e
propaganda a te entregar. Estão com a propaganda pra te entregar. Batendo de porta em porta para divulgar. E os toques da banda a retumbar. E vão com a propaganda pra te entregar. Muito linda essa música, né? Salve, gente! Salve, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.